Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 19 de abril de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nos vídeos anteriores, venho mostrando inúmeros erros e contradições nas 4 lendas sobre a ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E aqui nesse vídeo trarei mais uma passagem ali com Mateus e Marcos, 2 evangelistas, mostrando mais 3 contradições. Mateus e Marcos. Mais uma passagem aqui, mais passagens bíblicas com várias contradições. E estou aqui mostrando o livro de Norman Geisler, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler foi cristão evangélico fervoroso, norte-americano. Escreveu muitos livros, doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele era um cristão fundamentalista. Ele via os textos lendários da Bíblia e os tratava como se fossem textos reais. E aí, quando ele vai explicar uma coisa, vem aí o riso, né? Vem as risadas. Muito bem. Então trarei agora mais uma aqui passagem bíblica, mais contradições bíblicas, e trazendo aqui o texto de Norman Geisler. Ontem fiz 2 vídeos. Em um vídeo mostrei o texto aí de Norman Geisler, a explicação dele. No outro vídeo não mostrei a explicação dele, porque ele não fez aí explicação alguma sobre aquele outro vídeo que eu fiz, sobre aquela passagem bíblica. Ele aqui não citou em seu livro. Então é assim, quando eu trago a contradição e o Norman Geisler explica, então aqui eu trago o texto dele. Quando ele não explica essa contradição em seu livro, aí é impossível mostrar, porque ele não explicou, entendeu? Então, tudo bem. Então vamos assim, vou trazer mais aqui comparação, Evangelho de Mateus com Evangelho de Marcos. E aqui mais 3 contradições. 3. Uma já falei nos vídeos anteriores, mas volto aqui porque o texto é bem claro nisso. Antes de entrar aqui no texto da Bíblia e nas explicações do Norman Geisler, e outra coisa, quero dizer que o Norman Geisler faz muito sucesso no meio evangélico. No meio evangélico. Então vamos lá. Antes de entrar aqui no texto da Bíblia e com a explicação de Norman Geisler, vejamos mais uma vez o que diz a Célia Quirino. A Célia Quirino foi uma cristã fervorosa. Começou na Igreja Católica e depois foi para as igrejas evangélicas. E ela abandonou a crença religiosa. Então veja aí o que a inteligentíssima Célia Quirino diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem, gente, vamos ao relato lendário sobre a ressurreição de Jesus. E aqui fazendo uma comparação, o que está em Mateus e no Evangelho de Marcos. Jesus algum ressuscitou, ser humano algum ressuscitou ao longo de toda a história do homem no planeta Terra. Nunca houve ressurreição de seres humanos e de animais irracionais. Ressurreição só existe em livros dedicados a crianças e em livros religiosos. Então Jesus nunca ressuscitou, nunca um judeu na Palestina, lá no século I,
na época de Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, nunca um judeu ressuscitou. Jamais alguém ressuscitou. Isso está na Bíblia porque a ressurreição de seres humanos era muito comum no estilo literário da Bíblia. A ressurreição na Bíblia não começou com Jesus. Lê do engano. Não começou com Jesus a ressurreição de seres humanos. Começou já nos textos hebraicos, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, quando os cristãos apareceram, eles liam os textos que hoje estão no Velho Testamento, os cristãos liam ali e viam essa ilusão chamada ressurreição de seres humanos no Velho Testamento. E aí os cristãos acharam isso muito bonito e trouxeram para Jesus também e para outras pessoas. Então, jamais um homem na história do homem na terra, jamais um homem, uma mulher ressuscitou, entendeu? Tudo isso faz parte de lendas e nada mais. Então vamos aqui, vou mostrar, fazer a comparação de um texto aqui de Mateus com Marcos. E o Norman Geisler vai explicar isso aí. Então é o que está em Mateus capítulo 28 e em Marcos capítulo 16. Trazem ali, esses evangelistas, trazem ali o relato lendário da ressurreição de Jesus. E a pergunta aqui é, quando as mulheres, na lenda sobre a ressurreição de Jesus, quando elas foram ao túmulo de Jesus no domingo, pela manhã ou pela madrugada, isso não importa. Quando elas foram ali e elas viram que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, na rocha, então elas foram anunciar que Jesus havia ressuscitado. Elas foram anunciar, elas foram comunicar isso aos 11 discípulos. 11 discípulos porque o Judas Iscariotes já havia morrido. Então, 11 discípulos. Então, a pergunta é, quando as mulheres descobriram que Jesus, na lenda, havia ressuscitado, elas comunicaram aos discípulos a ressurreição de Jesus? Eis a pergunta, gente. E aí, o que você me responde? Você aí, que está assistindo a esse vídeo nesse momento. As mulheres, repito, você entendeu a pergunta? A pergunta é, as mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã e viram que Jesus havia ressuscitado, elas comunicaram essa ressurreição de Jesus aos 11 discípulos? O que você me diz? O que você me diz? Vamos comparar aqui, aí que está. E aqui 3 contradições. Vamos comparar aqui o relato que está em Mateus e o que está em Marcos. Certo? Vamos comparar aqui. Se você ler o que está em Mateus, você vai dizer que as mulheres souberam da ressurreição de Jesus e comunicaram, correram e comunicaram essa ressurreição de Jesus aos 11 discípulos. Elas comunicaram sim, se você ler o livro de Mateus. Porém, se você ler o Evangelho de Marcos, você dirá que as mulheres, ou uma mulher, ou 3 mulheres, como está em Marcos, você dirá que essas 3 mulheres, ao saberem que Jesus havia ressuscitado, elas não comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Elas não comunicaram. Sinto muito, mas eis aí a verdade. Para entrar aqui no texto da Bíblia, é preciso explicar aqui o que está em Marcos 16, gente. Um internauta
que sempre aí comenta em meus vídeos, o Roberto I. Santos. Roberto I. Santos. O Roberto I. Santos sempre escreve aí em minha página, e ele tem escrito aí, durante essa pequena série aqui, mostrando os erros e as contradições na ressurreição de Jesus, ele sempre tem escrito que o Evangelho de Marcos, o capítulo 16, aqui está, o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que trata sobre a ressurreição de Jesus, entendeu? Então, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a ressurreição de Jesus. E o Roberto tem escrito sempre uma coisa que poucas pessoas sabem, poucas pessoas sabem, e você vai saber agora. E o Roberto I. Santos, repito, sempre tem escrito isso, e ele tem toda certeza, ele tem toda a verdade, melhor dizendo, certeza, toda certeza, toda a verdade. O Roberto I. Santos diz que os versículos a partir do 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veja bem, o Roberto I. Santos tem escrito que esses versículos do 9, do nono versículo ao 20º do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, esses textos aqui, gente, foram acrescentados aos manuscritos mais antigos, e aí, manuscrito original. Eu vou explicar aqui. O Evangelho de Marcos, sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 16, no original, no texto original, que não existe mais, só havia dos versículos 1º até o 8º versículo, gente. Você entendeu? Isso é do conhecimento de qualquer teólogo. Até o Norman Geisler sabia disso. Ele morreu em 2019. Até o Norman Geisler sabia que o Evangelho de Mateus, ou de Marcos, melhor dizendo, que trata da ressurreição de Jesus, no capítulo 16, até o Norman Geisler sabia que só havia ali dos versículos 1º até o 8º versículo. Não havia os versículos posteriores, do 9 ao 20º. Não havia no Evangelho de Marcos, no original, e também nos manuscritos mais antigos. Então, o que está aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 9 e aí até o versículo 20, isso, gente, alguém escreveu muito tempo depois, acrescentou aos manuscritos mais antigos. Entendeu? E nessa parte do Evangelho de Marcos, até o versículo 8º, aqui você vai ficar aí bem impressionado com o que vamos fazer aqui em comparação com Mateus, certo? Então vamos aí, grave bem isso. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, sobre a ressurreição de Jesus, só havia os versículos, só havia até o 8º versículo, versículo número 8. A partir do versículo 9 até o 20, alguém, muito tempo depois, acrescentou isso aqui. E o pior é que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas copiaram muita coisa de Marcos. E também inventaram muita coisa que não está em Marcos. Então, em Marcos, no capítulo até o versículo 8º, você não vê mulher alguma vendo a Jesus. E em Marcos, mulher alguma comunicou aos discípulos a ressurreição de Jesus.
o que está depois do versículo número 8, tudo foi criação depois posterior. Entendeu, gente? Até o Norman Geis sabia disso. E ele vai falar isso aí na explicação dele, apesar de ele se enrolar em outra coisa. Certo? Então grave bem isso aí. No Evangelho de Marcos, sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 16, só havia os versículos de 1 a 8. Só. Nos textos originais, que não existem mais, e nos mais antigos manuscritos, só havia até o versículo número 8. E aí alguém, não se sabe quem foi, alguém acrescentou os versículos de 9 até o 20º, colocando aí que Jesus aparece a Maria Madalena. No Evangelho de Marcos, Jesus não apareceu a Maria Madalena. Aqui está dito, Jesus aparece a Maria Madalena. Só que isso aí, gente, foi acréscimo. Não havia isso no texto original. Viu aí, gente, o que é a verdade? Então vamos lá. Então vamos comparar aqui. Vou explicar para você rapidamente. No Evangelho de Mateus, que está aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, duas mulheres, veja aí, duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Duas mulheres foram ao túmulo de Jesus, conversaram com um anjinho e depois Jesus apareceu a elas. Elas iam correndo para comunicar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E em Mateus, Jesus se encontra com as duas mulheres. E elas veem e conversam com Jesus. E Jesus diz a elas para darem também o recado aos discípulos. Jesus diz às duas mulheres que elas vão aos discípulos para que eles se dirijam a Galileia, para que ali Jesus apareça pela primeira vez após a ressurreição. E as mulheres fazem isso. Elas comunicam a ressurreição de Jesus aos discípulos. E em Mateus, os discípulos saem de Jerusalém e vão para a Galileia. E lá eles veem Jesus ressuscitado pela primeira vez em um monte. Então, no Evangelho de Mateus, as duas mulheres comunicam aos discípulos que Jesus ressuscitou. E eles, os discípulos, atendem à ordem de Jesus. Eles saem de Jerusalém e vão para a Galileia. E no monte, eles veem Jesus pela primeira vez. Então a pergunta diz assim: as mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos? Em Mateus, sim, elas comunicaram. E em Marcos? Não. Você entendeu? Em Marcos, não. No texto original de Marcos e nos manuscritos mais antigos do capítulo 16 de Marcos, como falei aqui, e o internauta Roberto I. Santos vem escrevendo isso há muito tempo, como eu falei aqui, só havia os versículos de 1 até o 8º. E no capítulo 16 de Marcos, versículos 1 ao 8º, versículo 1 ao 8º, no Evangelho de Marcos, as mulheres ali, em número diferente de Mateus. 3 mulheres ali em Marcos: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. 3 mulheres ali em Marcos, 3 mulheres, elas não viram a Jesus em Marcos, no texto original, nos manuscritos mais antigos. As mulheres não viram a Jesus. Maria Madalena estava lá no livro de Marcos, ela também não viu a Jesus. E elas não espalharam a ressurreição de Jesus aos discípulos. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Os versículos
a partir do 9, versículo 9, nono, até ao 20º de Marcos, capítulo 16, foi acréscimo, gente. Alguém acrescentou aquilo. Mas no original não havia. Então, no texto de Marcos, sobre a lenda da ressurreição de Jesus, não havia, as mulheres não viram a Jesus, Maria Madalena não viu a Jesus em Marcos, e elas não comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Viu aí a contradição? Então aí 3 contradições. Em Mateus, 2 mulheres. Em Marcos, 3 mulheres. Aí é a primeira contradição, discrepância. A segunda, no Evangelho de Mateus, Maria Madalena e a outra Maria, elas viram Jesus, elas conversaram com Jesus. No Evangelho de Marcos, Maria Madalena, que estava ali com as 2 mulheres, mas elas não viram a Jesus. Maria Madalena, no Evangelho de Marcos, não viu a Jesus, não conversou com Jesus. A segunda contradição. E a terceira contradição. No Evangelho de Mateus, as 2 mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Em Mateus. Em Marcos, não. Elas não disseram nada a ninguém. Isso aí está no Evangelho de Marcos. Quando aparece aquilo no Evangelho de Marcos, que Maria Madalena conversa com Jesus, ali, gente, é o versículo 9, que não havia no texto original. Não havia nos manuscritos mais antigos. Alguém acrescentou aquilo ali, colocou Maria Madalena vendo Jesus e conversando com ele. Tudo isso foi uma criação depois, gente. Uma adulteração do texto. Isso é do conhecimento de qualquer teólogo. Repito, até o Norman Geisler sabia disso. Só que ele vai se enrolar todinho aí na explicação. Entendeu, gente? Então aí 3 contradições. Porque tudo isso é lenda. Ninguém jamais ressuscitou. Jesus aí das lendas do Novo Testamento nasceu na Palestina. Jesus ali nasceu na Palestina, século I. Na história da Palestina, jamais um ser humano ressuscitou. Jamais, em todo o planeta Terra. Nunca houve ressurreição. Repito, ressurreição só existe em livros feitos para crianças e em livros religiosos. Só isso, gente. Ninguém ressuscita. Entendeu? Muito bem, então agora você está entendendo aí, não é? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, sobre a ressurreição de Jesus, no texto original e nos manuscritos mais antigos, só havia ali até o 8º versículo. E até o 8º versículo, as mulheres não viram a Jesus. As mulheres não falaram aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Viu aí? Como você não sabia e agora está sabendo? Muito bem. Agora vamos à explicação do Norman Geisler sobre isso aí. E você vai rir aí com algumas coisas que ele diz aqui, certinho? Então vamos lá. Acompanhe aí no vídeo. Página 385 do livro de Norman Geisler. Está escrito assim, gente. Marcos, capítulo 16, versículo 8. Viu aí? As mulheres falaram do que tinha visto no túmulo ou não? Eis a pergunta aí feita pelo Norman Geisler. Então ele está perguntando aqui se as mulheres falaram aos 11 discípulos sobre o que elas tinham visto lá no túmulo de Jesus. Se elas falaram para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Eis aí a pergunta. Então vamos ao problema. Veja aí. O Norman Geisler diz assim: Marcos diz que as mulheres, ao retornarem do túmulo vazio, de medo, nada disseram a ninguém. Marcos capítulo 16, versículo 8.
Entretanto, Mateus afirma que elas, tendo ouvido o que disse o anjo, correram a anunciá-lo aos discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 8, e aqui comparar com o versículo 9. Muito bem, o Norman Geisler aí está mostrando, veja bem que ele, o Norman Geisler, até mesmo ele sabia que o Evangelho de Marcos, sobre a ressurreição de Jesus, ia até o versículo 8 do capítulo 16, com apenas 8 versículos. E que depois acrescentaram vários versículos aí, e principalmente aquele em que Maria Madalena vê Jesus e conversa com ele. Aquilo ali não existia, repito, no original do Evangelho de Marcos, e nem nos manuscritos mais antigos. Isso aí foi acrescentado, colocado depois. Então o próprio Norman Geisler coloca aqui, ó, ele diz assim: Marcos diz que as mulheres, ao retornarem do túmulo vazio, de medo, nada disseram a ninguém. Viu aí? Versículo 8º. Então ele vai até o 8º, o Norman Geisler, porque ele sabia que o capítulo 16 de Marcos terminava no versículo 8, número 8. Então você vê aí que as mulheres não viram a Jesus em Marcos, até o versículo 8, elas não viram a Jesus, não conversaram com Jesus, e elas não comunicaram aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Viu aí, gente? No Evangelho de Marcos. Agora vamos à solução aí, o Léo Marculino. O Léo é um ateu que adora o Norman Geisler. Então, vamos à solução do Norman Geisler aí, viu, Léo? Vamos lá. Em resposta, diz o Norman Geisler, em resposta, ele está respondendo aqui, viu, o Norman Geisler. Deve-se observar que Mateus, na verdade, não diz que as mulheres realmente anunciaram aquela nova aos discípulos, mas que elas correram com a intenção de assim fazer. Gente, isso aqui é um absurdo. O Norman Geisler está dizendo que no livro de Mateus não está escrito assim claramente que as mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Está escrito apenas que elas tinham a intenção de comunicar, diz aí o Norman Geisler. Gente, isso aqui é uma brincadeira com o texto bíblico. Depois eu mostrarei. E continua o Norman Geisler. Também, por Marcos revelar que elas não falaram porque estavam com medo, pode ser que a princípio elas se contiveram, como Marcos indicou, e que depois falaram, como Mateus parece dizer. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. E ele continua, o Norman Geisler. É possível ainda que as mulheres tenham deixado o túmulo em 2 grupos, um logo depois do outro, e que Marcos tenha se referido a um e Mateus ao outro. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Dizer que havia vários grupos de mulheres diante do túmulo de Jesus. Isso aqui é estuprar, é deturpar o texto de Mateus, é deturpar o texto de Marcos, é deturpar o texto de Lucas, é deturpar o texto de João. Não havia grupos de mulheres. Cada evangelista mostrava um número aqui, porque isso aqui é lenda e não fato real. Então vamos aqui primeiramente para o seguinte. O Norman Geisler diz assim, acompanhe. Em resposta, deve-se observar que Mateus, na verdade, não diz que as mulheres realmente anunciaram aquela nova aos discípulos, mas que elas correram com a intenção de assim fazer. Ora, mais à frente aqui, no próprio texto do Norman Geisler, ele diz aqui que pode ser que Mateus aí, que as mulheres tenham falado aos discípulos. Ele diz aí no livro, você viu. Mas vamos aqui à brincadeira do Norman Geisler. Vamos pegar aqui Mateus. Gente, isso aqui é fácil para você explicar. Vamos pegar aqui Mateus.
Mateus capítulo 28. Vamos pegar aqui. Mateus 28. Pronto. Mateus 28 está aqui a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Então vamos aqui. O Norman Geisler diz que não está claro que as mulheres aqui em Mateus, não está claro que elas comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos, aos 11. Que elas tiveram a intenção de fazer. Elas correram, mas não está isso bem claro. Gente, é para você morrer de rir. Está bem claro aqui em Mateus que as mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Tanto é verdade que depois aqui na própria palavra do Norman Geisler, mais à frente ele coloca aí, que Mateus parece dizer que as mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. E comunicaram. Isso é claro em Mateus. E vou explicar aqui. Vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 28, e agora eu vou ler aqui o encontro das duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, com Jesus. Certo? Então aqui vamos lá. Aqui em Mateus, o anjo diz às mulheres, às duas mulheres, que Jesus ressuscitou. E o anjo diz que elas devem ir comunicar isso aos discípulos, 11, para que eles saiam de Jerusalém e vão para a Galileia, para um monte. E ali Jesus aparecerá diante deles. E foi o que aconteceu. Então os anjos dizem às mulheres para darem esse recado. E o próprio Jesus aqui em Mateus, ele se encontra com as duas mulheres. E ele diz a mesma coisa. Veja aqui. Veja, as mulheres estão correndo aqui para anunciarem a ressurreição de Jesus aos discípulos. Então diz assim, e retirando-se elas, as duas mulheres, retirando-se elas apressadamente do túmulo, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Viu aí, gente? De forma bem clara, que as duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, correram imediatamente para avisar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e que eles deveriam sair de Jerusalém com destino à Galileia, porque lá Jesus iria se encontrar com eles. E vamos para frente. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Viu aí? Jesus se encontrou com as duas mulheres, apareceu diante delas. E disse, Jesus disse, veja aí, salve! E elas, aproximando-se de Jesus, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E veja o que Jesus diz às duas mulheres. Então Jesus disse às duas mulheres, não temais, veja aí, ide, olha aí, Jesus mandando, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. O próprio Jesus aqui em Mateus pede que as duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, vão ao encontro dos 11 discípulos para anunciarem a ressurreição dele. Jesus pede isso às duas mulheres. E aqui está, em Mateus, elas vão ao encontro dos 11 discípulos e dizem a ele o ocorrido. E os 11 discípulos, ouvindo essas mulheres, eles foram à Galileia e lá se encontraram com Jesus. Então vamos ler aqui. Diz assim, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos, veja aí, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então veja aqui, Mateus é bem claro, gente. O Norman Geisler, em seu livro, diz que não está escrito em Mateus
que as mulheres realmente comunicaram a ressurreição de Jesus aos 11 discípulos. Isso é brincadeira, gente. Diz ele que não está isso escrito aí, que elas tiveram apenas a intenção de fazer isso. Mas não está escrito que elas fizeram isso, que elas comunicaram aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Isso é brincar com o texto aqui de Mateus, gente. Aqui é claro, em Mateus é claro. As duas mulheres, Maria Madalena, correram para contar aos discípulos a ressurreição de Jesus. Elas viram Jesus no meio do caminho. Elas pararam de correr. Elas viram Jesus. Jesus conversou com elas. E Jesus pediu também para que ela fosse, elas, melhor dizendo, as duas, para que elas fossem aos discípulos e comunicarem a nova, e que Jesus iria se encontrar com eles na Galileia. O próprio Jesus diz isso aqui em Mateus para as duas mulheres. E aí o que acontece? Logo em seguida, os 11 discípulos, aqui está no capítulo 16. Logo em seguida, aqui está, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então veja, ora, os discípulos estavam em Jerusalém e eles saíram de Jerusalém para a Galileia. Por quê? Porque, obviamente, as duas mulheres comunicaram a ressurreição de Jesus a eles. Isso aqui está implícito, não precisa você escrever o texto, não. Jesus se encontra com as duas mulheres. Se encontrou com as duas mulheres. E Jesus disse a elas: ide, avisai aos meus irmãos, aos discípulos, que me encontrarei com eles lá na Galileia, para que eles vão para lá. E logo em seguida, os discípulos foram para a Galileia. Se eles foram para a Galileia, saíram de Jerusalém, os 11, é porque alguém avisou a eles que Jesus havia ressuscitado e que iria se reencontrar com eles na Galileia. Aqui está implícito no texto de Mateus, gente. Os discípulos só saíram de Jerusalém para a Galileia, para um monte que Jesus havia designado, porque esses discípulos ficaram sabendo, por meio das duas mulheres, que Jesus ressuscitou. Isso é óbvio, está implícito no texto. E o Norman Geisler vem dizer, no início do comentário dele, que em Mateus não está escrito que as mulheres realmente comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos, que elas apenas tiveram a intenção de fazer isso. Isso é brincadeira, gente. Isso é brincar com a boa fé dos pobres fiéis que frequentam igrejas evangélicas. Isso é brincadeira. Então você vê aí, em Mateus, as mulheres comunicaram aos discípulos a ressurreição de Jesus. Já em Marcos, as mulheres não viram a Jesus. As mulheres, 3, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Em Mateus, apenas 2. Em Marcos, as 3 mulheres não viram a Jesus, não conversaram com ele, não ouviram algum pedido de Jesus. Enfim, as mulheres não viram a Jesus em Marcos, porque o Evangelho de Marcos, no texto original e nos manuscritos mais antigos, não havia os versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não havia esses versículos. Nesses versículos está escrito em Marcos que Maria Madalena conversa com Jesus. Só que, isso no versículo 9 do capítulo 16 de Marcos. Só que esse versículo não existia, gente, no texto original de Marcos. Alguém acrescentou isso aí. Viu aí como é fácil entender? Então, resumindo tudo,
A pergunta foi, gente, as mulheres, quando souberam da ressurreição de Jesus, correram e comunicaram aos 11 discípulos que Jesus havia ressuscitado? Elas comunicaram? Eis a pergunta. E a resposta depende do evangelho que você lê. Se você lê o evangelho de Mateus, as duas mulheres correram e anunciaram aos 11 discípulos a ressurreição de Jesus. Anunciaram sim. Já em Marcos, não. As mulheres, as 3 mulheres em Marcos, não viram a Jesus, não conversaram com Jesus e não comunicaram a ressurreição dele a ninguém, muito menos aos 11 discípulos. Tudo lenda, gente. Repito, ninguém ressuscitou ao longo da história do homem na Terra. Você pega toda a história da Palestina na época de Jesus, do Jesus das narrativas lendárias, você não vê na história de Jerusalém um ser humano que ressuscitou. Não havia isso, não há em livro algum. Em lugar nenhum do planeta Terra, um ser humano ressuscitou. Nunca. Ressurreição só existe em livros feitos para crianças, livros infantis e em livros religiosos. Entendeu? Então Norman Geisler, veja aí, ele diz inicialmente que em Mateus, não está claro, não está escrito que as mulheres realmente comunicaram a ressurreição de Jesus aos discípulos. Isso é uma brincadeira, gente. E ele diz, aí inventa ainda, que pode ser ali, pode ter havido vários grupos de mulheres no túmulo de Jesus. Vários grupos. Isso é brincadeira. Isso é não ter respeito pelo texto bíblico. Em Mateus, apenas 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Em Marcos, apenas 3 mulheres. Em Lucas, várias mulheres. Em João, apenas uma mulher, Maria Madalena. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice, 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 canalice.